Fala, pessoa dev! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Geek Masters, o podcast e videocast do eMasters sobre tecnologia e desenvolvimento de software. Hoje a gente vai bater um papo super legal sobre Developer Experience, ou DX. E tenho dois convidados super especiais, o Luke e o Vitor, para a gente bater um papo sobre isso e entender como funciona melhor. Antes da gente começar, eu quero lembrar que este episódio do Geek Masters é um oferecimento da Syngenta Digital, que está revolucionando o mundo do agro através de tecnologias de ponta. Para você conhecer mais sobre a empresa e também conferir as oportunidades, eu vou deixar os links aí embaixo na descrição. Agora eu vou chamar o Lucas e o Vitor, o Luke. É Luke e Lucas, né? Lucas, agora você tá me confundindo. Mas eu posso te chamar de qualquer coisa aí, né? Pode chamar de Luke. Lucas é só no LinkedIn para ser profissional mesmo. Então tá certo. Então o Luke e o Vitor, queria que vocês se apresentassem pra gente. Quem são vocês, o que vocês fazem e da onde vocês são. Eu sou o Vitor. Vocês nem vão perceber pelo meu sotaque, mas eu sou mineiro, sou de BH, eu moro aqui já tem uns anos, né? E eu sou gerente de engenharia aqui na Syngenta Digital. Trabalhei muito tempo com desenvolvimento de software, né, como desenvolvedor. E há pouco tempo eu fiz uma migração, vou trabalhar mais com gestão. E estou aqui para a gente trocar uma ideia sobre Developer Experience. Show de bola. Legal. Fala, galera. Eu sou o Luke Morales. Eu sou software engineer na WorkOS. A WorkOS é uma empresa americana que ajuda aí a preparar empresas para se tornarem enterprise ready, que a gente fala, né? Então, eu trabalho muito com essa questão de experiência de desenvolvedor, né? Os nossos principais usuários são desenvolvedores, então tem uma pegada muito forte aí. Eu acho que vai dar para a gente colaborar muito legal aí na conversa de hoje. Show de bola. Eu acho que o papo tem que começar com a principal pergunta, né? O que é isso aí? O que é esse DX aí? O que quer dizer isso? Da onde surgiu? Por que é importante? Quer começar, Vitor? Sim, claro. O Developer Experience, né, o DX, trata da experiência que a pessoa desenvolvedora tem na jornada de desenvolver, de trabalhar com o desenvolvimento de um determinado produto ou em um serviço específico dentro de um contexto, né? E aí esse contexto pode ser um produto, uma empresa ou um time específico, né? Então, o termo Developer Experience trata de toda a jornada que essa pessoa tem, o quanto é simples ou mais complicado para ela desenvolver dentro desse contexto, né? E aí tem vários fatores que vão impactar nessa experiência positivamente ou negativamente. Acho que a gente vai explorar mais sobre esses fatores aqui, né, durante a conversa. Exatamente. E assim, a galera, quem é front principalmente, né, sempre ouve falar muito de UX, né, o User Experience, né, e por muito tempo, e até hoje a gente continua focando muito na experiência de usuário, só que a gente sabe que desenvolvedor é preguiçoso. Polêmica! Né? A gente gosta de falar que desenvolvedor, a pessoa que é desenvolvedora, ela é extremamente preguiçosa, que ela procura a maneira mais fácil de resolver qualquer problema. Né? E a Developer Experience, ela chega justamente para sanar essa preguiça dos desenvolvedores, né? Você pode ter o problema mais complexo que for para resolver, seja em questão de API, seja em questão de front, componente pronto, lógica, serviço de rate limiting, enfim, né? E a parte de Developer Experience, ela vem para facilitar a vida de quem está desenvolvendo, né? Como que a gente pode deixar o processo de deploy mais simples, né? Que você não precisa necessariamente ser uma pessoa maníaca, assim, que conhece CLI e Linux até
no fundo, para você poder, por exemplo, conseguir fazer o deploy de uma API em algum lugar. Então, a parte de Developer Experience, ela vem realmente para focar na experiência de quem está desenvolvendo, né? Para facilitar as coisas e, né, deixar aquela preguiça falar mais alto quando você está escolhendo alguma ferramenta. Legal, e é para melhorar a vida também ali do dev, né? Porque eu acho Exatamente. que. De certa forma, quando a gente fala de developer experience, né, que a gente está preocupado com a experiência da pessoa que está desenvolvendo para melhorar a vida dessa pessoa, né? Indiretamente, até, em algumas vezes até diretamente, a gente está impactando também no negócio, na experiência que o usuário vai ter, porque acaba quando a gente melhora a experiência de desenvolvimento, a gente abre mais espaço para que pense mais em melhorias para o usuário, melhorias de engenharia. Então, pensar na experiência de desenvolvimento é também pensar em retornos de negócio, de objetivo da empresa, de benefício para os usuários, enfim. É uma cadeia de fatores que vão ser afetados quando a gente trata bem a experiência do desenvolvedor, né? Sim, exatamente. Né? No ponto de vista de negócios, é bem isso que o Victor falou. Quando você tem um time de desenvolvimento com uma boa experiência, seja para qualquer parte do produto, que nem eu falei, deploy, seja desenvolver uma nova feature, conforme as ferramentas que a equipe de desenvolvimento tem à disposição para ela trabalhar, tem uma experiência boa quer dizer boa documentação, facilidade de uso, que as coisas são intuitivas, e que principalmente funciona bem, né? Sobra menos espaço, você usa menos tempo para ficar desenvolvendo uma lógica complexa de alguma coisa, por exemplo, rate limiting, que você tem um Opstash da vida que vai te prover toda a API para você fazer a segurança de API, né? Os desenvolvedores eles gastam menos tempo pensando nessas coisas mais boilerplate, ou então necessariamente que não são features novas de produto, né? Para que eles possam, de fato, falar, beleza, não preciso mais me preocupar com implementar tudo isso, ou então não preciso quebrar a cabeça tentando entender como que esse produto funciona, algo do tipo, para que eu possa focar, de fato, meu conhecimento em desenvolver uma nova feature, em pensar no produto, em como que eu posso, de fato, contribuir mais para a empresa que a gente está trabalhando aqui, construindo algo juntos, né? Então, você tira essa carga mental que seria usada para desenvolver uma puta lógica complexa, algo que não vai, de fato, acrescentar nenhuma funcionalidade no que a empresa vende, né? No que é o negócio da empresa, mas sim a carga mental agora vai para focar em, tipo, tá, como que a gente pode melhorar o produto? Legal. No final das contas, é sobre fazer com que as pessoas foquem no que realmente importa, que é entregar valor, né? Exatamente. Acho que o Luke até citou já das empresas, vamos já entrar em outra aí. Queria saber qual que é a importância dentro da empresa, então. O assunto já está indo mais para esse lado também. A visão de vocês, né? Para responder essa pergunta, e também já, primeiro, eu acho que uma boa relação Developer Experience é otimização de tempo. Porque vai dentro de tudo isso que a gente acabou de falar. Você como, digamos assim, parte do negócio, né, e vendo pelo lado da empresa, né, você como sendo a empresa, sendo o manager, ou alguém de posição importante, você investir na Developer Experience, seja em questão de ferramental, eu digo, sei lá, serviços que você usa, seja tipo AWS, Upstash, Vercel, então seja nessa parte, seja questão de infraestrutura, você ter uma infraestrutura robusta para que tipo a galera não tenha que ficar toda hora parando o trabalho para resolver BO porque caiu algum serviço que estava sendo muito utilizado porque não escalou direito, seja questão de maquinário, ter um computador decente para trabalhar. Já conheci gente que trabalha em tipo banco enorme
que o cara recebe um notebookzinho merreque que o cara não consegue conversar com a galera. Ele tem que usar o celular para se comunicar com o time, porque não dá conta. Então, assim, é você prover um ambiente físico, virtual, ferramental, onde as pessoas consigam ser produtivas e focar no que de fato importa, né? A pessoa tá ali desenvolvendo uma puta feature ali para a empresa que vai ser crucial para um produto novo, ou então resolvendo um bug, e aí todo aquilo que tá na cabeça dela se perde porque, trava o computador. Então, eu tenho que resolver um bug que eu preciso ir nessa parte do código, que, por exemplo, é uma integração com uma API de terceiro, e a API do terceiro não tem uma documentação boa. Aí o cara fica 2, 3 dias ali pesquisando em documentação, tentando achar o código-fonte para entender como que funciona aquilo que ele precisa resolver. Né? Então, isso falando da parte empresa, né? Para o negócio, o que serve. Né? Depois a gente entra na parte de, por exemplo, você como alguém provendo essa parte de developer experience, né? Mas aí deixa o Vitor complementar essa parte primeiro. Nossa, isso que você falou sobre máquina me fez lembrar. Eu trabalhei num projeto uma vez que a gente tinha tipo quatro repositórios de código, e um deles era o programa final, assim, a aplicação final. E esse dependia de uma biblioteca que a gente gerava nesse projeto, essa biblioteca dependia desse outro projeto, eram um atrás do outro, 4. Então, se eu precisasse mudar alguma coisa lá no final, eu precisava buildar os outros 3 até chegar aqui na aplicação final. Isso é um contra-exemplo de experiência de desenvolvimento, né? Porque eu mandou abraços. E além disso, aí por isso que eu lembrei da máquina. A máquina que a gente tinha para trabalhar não dava conta de buildar 2 ao mesmo tempo, ou de eu conseguir rodar 2 ao mesmo tempo, para eu não precisar buildar tudo. E era uma tristeza, porque o tempo que se gastava... Vou precisar fazer um build. Beleza, pode esperar pelo menos 35 minutos aí para a gente conseguir saber se aquilo que a gente fez deu certo. Então, assim, a máquina impacta muito, né? Mas... assim, não vou falar o nome da empresa, mas eu trabalhei numa empresa que, em questão de ferramental, assim, eu tinha tudo que eu precisava. Eles davam um MacBook para trabalhar. Aliás, não era nem MacBook, eu tinha recebido esqueci agora, aquele Maczinho pequenininho. Mac Mini. Recebi a Mac Mini. A equipe era sensacional. Cara, eu fiquei 3 meses lá. Porque a Developer Experience era horrível no sentido de... era um sistema enorme, assim, com dezenas de microserviços, né? Então, não tinha nem como você rodar um desenvolvimento local. Tinha um ambiente de staging que você usava ali para fazer essas coisas, né? E, cara, assim, era uma parte da empresa que eles estavam começando a investir, porque a plataforma foco era tipo um mobile, e depois que veio para a web, que é onde eu trabalho, né? Cara, direto, tudo que eu precisava consumir caía. Era incrível, assim. Você tava assim, falta uma coisa para terminar o ticket, mas desenvolveram a API ontem, agora que eu recebi o contrato, o payload, vamos linkar o front com o back. Caía e ficava horas, às vezes dias, fora do ar, assim, você esperando alguém resolver e ninguém resolvia. Então, cara, e por causa disso eu fiquei só 3 meses e depois eu saí porque eu falei, cara, não dá para trabalhar. Então, acho que todo mundo na sua carreira vai ter uma experiência viver essa experiência de uma terrível DX, né? Seja consumindo alguma coisa, ou seja até mesmo na estrutura que você tem para trabalhar. Sim. Tem um caso aqui que aconteceu aqui na Cinta Digital, que eu acho que mostra um pouco também de um exemplo de uma melhoria pensando em DX e de como que isso pode impactar também
para a empresa, né? Para responder essa pergunta, né? De qual a importância para as empresas, né? Eu trabalho com um dos produtos aqui da nossa plataforma, né? Nossa plataforma é Cropwise, e um dos produtos que a gente tem é o Protector. Protector é um produto muito grande, assim, ele tem muita coisa nele, e quando ele foi desenvolvido e depois disso, né? Depois alguns anos depois, a gente se organizava dentro da tribo da seguinte forma: a gente tinha um time que cuidava de back-end, um time que cuidava do painel web, que era em React, um time que cuidava de uma aplicação mobile em React Native, um time que cuidava da aplicação Android, e um time... assim, tinha um outro time que era meio diferente, não precisa falar dele, mas tinha esses times, e assim, para uma pessoa que trabalha no time de back-end conseguir trabalhar bem, ela precisava conhecer o produto inteiro, assim, precisa conhecer de ponta a ponta, porque uma semana ela está trabalhando num pedaço do produto, e na outra semana ela está trabalhando lá no outro pedaço. Ou seja, uma carga cognitiva muito alta, né? O que essa pessoa precisa saber para conseguir performar bem é muita coisa. E assim, isso gera também um estresse para a pessoa que está desenvolvendo, né? Todo dia ela tem que estar aprendendo uma parte nova do produto, e não dá tempo dela fixar aquilo, né? E aí a gente, pensando em outras formas de organizar isso para melhorar a experiência de desenvolvimento, a gente organizou os times de uma forma mais voltada para domínio, assim, né? A gente tem lá um conjunto de domínios e cada time tem um certo conjunto de domínios, ou seja, para uma pessoa daquele time trabalhar, não precisa mais conhecer o produto inteiro. Ela vai conhecer o produto sem muito detalhe, mas o domínio que as pessoas trabalham, ela vai conhecer no detalhe, né? E aí os times passam a ser organizados por domínio ao invés de tecnologia. E dentro do mesmo time você tem ali pessoas que trabalham com back-end, com front, com todos os apps. Então, o time passa a ser independente. Então, o que a gente consegue com isso? Duas coisas. A gente reduz a carga cognitiva das pessoas que estão trabalhando ali. Então, elas conseguem ficar melhores naquele pedaço do produto que elas trabalham. E a gente consegue reduzir a dependência entre os times, né? Pô, você entrega uma feature, uma coisa para um usuário usar, você não fala para ele, pô, o back está pronto, agora falta o front. Ele não quer saber disso, ele quer saber como é que a feature dele está funcionando, né? Então, isso também gerava uma dependência para alguns times. Pô, para eu conseguir fazer isso, eu preciso que o time tal me entregue o endpoint funcionando. Então, aí o time tal fala, pô, mas eu acabei o endpoint, agora você precisa de implementar isso no front. Então, gera uma dependência que gera fricção, porque não é o mesmo time que está cuidando disso. Então, quando o time está autocontido ali, com todas as tecnologias, e com a carga cognitiva também contida, as pessoas vão trabalhar com menos estresse, menos fricção e menos interrupção, e com isso a gente consegue entregar mais. Então, assim, para a empresa, qual que foi a vantagem? A gente tem mais coisas sendo entregue, tem mais valor sendo gerado. Então, assim, eu acho que de cara, Developer Experience impacta para as empresas de forma positiva na quantidade de coisas que a gente está conseguindo entregar. Eu acho também que quando as pessoas elas se sentem melhor, porque assim, ninguém se sente bem sendo improdutivo, né? Pô, quando a gente está trabalhando com uma coisa que, pô, não consigo entregar, eu preciso de fulano e fulano me dê um acesso e tal, a gente se sente improdutivo. Isso é ruim para o desenvolvedor também. E Developer Experience ajuda também quando a gente tem uma boa experiência, né? Ajuda a reduzir o turnover, né? Então as pessoas vão sair menos também. Acho que é outro benefício para as empresas, sabe? Isso é legal. E uma coisa que, né, você tem esse modelo de times que você falou, é uma evolução do squad ali, né? Porque você tem o domínio ali, isso é bacana, cara, legal. Aproveitando aí desse assunto que vocês estão falando, né? Eu queria entender, então, qual que são os desafios, não só para a empresa, mas também para os devs, né? Para as pessoas desenvolvedoras de software, implementar um DX ali dentro, né? Na visão de vocês aí. Bom, assim, eu acho que o primeiro desafio ele está relacionado com a identificação de gargalos, né? Eu acho que às vezes quando a gente está muito imerso dentro daquela forma de trabalhar, fica mais difícil a gente encontrar esses gargalos e o que a gente pode melhorar no processo que a gente segue, né? Então, eu acho que talvez esse seja
o primeiro desafio, a primeira barreira a ser vencida, né? E eu acho também que para algumas coisas que a gente algumas melhorias que a gente precisa implementar para melhorar a experiência de desenvolvimento, a gente vai precisar de tempo para trabalhar, né? E aí a gente precisa conseguir mostrar qual que é o benefício dessa melhoria que a gente está propondo, para que a gente consiga comprar tempo para trabalhar nisso. Eu acho que esse é um dos primeiros desafios que a gente encontra. Eu acho que, além do que o Victor falou, especialmente se tratando de desenvolvedores, o maior desafio é a documentação. Porque é muito fácil todo mundo ir lá e desenvolver qualquer feature, tomar um monte de decisão e simplesmente seguir em frente. O difícil fez uma funcionalidade nova, um microserviço, uma feature mais complexa, ou então teve decisões de produto sendo tomadas ali, decisões de engenharia que foram críticas, assim, aquela questão de, por que fazer X e não Y? E parar depois para documentar isso. Seja documentar no código, seja documentar no Notion, uma ferramenta de documentação que a empresa use. Uma das coisas mais difíceis realmente é a parte de documentação. Se você não tiver tudo documentado, porque é um problema que ele não afeta somente hoje ou amanhã, ele vai afetar o futuro de todo mundo que vai trabalhar ali. Você pode ter uma pessoa que ela é fera em back-end, por exemplo, que criou o serviço mais complexo que tem na empresa. Não tem documentação nenhuma. Essa pessoa sabe como funciona. Daqui a um mês, essa pessoa sai da empresa. E aí? Eu acho que todo mundo já passou por aquela situação que você olha uma coisa e fala assim, por que fizeram isso? Né? Exatamente. Né? E em desenvolvimento de software, é tudo sobre trade-off. Você pode implementar uma coisa de X maneiras. Você pode ir pelo caminho que a gente falaria que é o de melhores práticas. Mas, às vezes, você não tem tempo para fazer melhores práticas. Às vezes, a melhor prática não necessariamente te atende. Você tem que fazer algo que, para quem está lendo esse código daqui a um mês, para quem está entrando na empresa, você fala, meio duvidoso isso daqui que fizeram, né? A galera fez uma cagada aqui, algum negócio assim. Mas não, às vezes é uma decisão que ela digamos assim, divisível, mas ela é intencional. Galera, vamos usar isso, vamos implementar desse jeito, porque não é prioridade agora, por exemplo, deixar isso mega escalável, porque a gente nem sabe se o produto vai dar certo. Ou então não vamos, sei lá, transformar isso aqui no microserviço porque a gente não tem estrutura agora, ou então porque, de fato, a gente quer que seja assim por X, Y motivos. Né? Então, é tudo uma questão de trade-off e às vezes você precisa ter uma documentação muito clara das decisões que ocorreram ali, né? Justamente para quando alguém vier questionar, ter uma documentação para ali, tipo, ok, tomar essa decisão por causa de X, Y, Z. Faz sentido revisitar essa decisão agora? Talvez não, ou então talvez, já estamos em outro momento que realmente vamos pensar isso, pode ser que a gente melhore alguma coisa. Né? Então, E isso, de novo, impacta na saída de alguém, mas principalmente também na entrada de novos desenvolvedores no time. Né? O nosso nicho de trabalho é um nicho que a gente gosta de saber como as coisas funcionam, né? Senão a gente não estaria construindo coisas com software, né? O nosso papel é solucionar problemas através de código, a gente está criando coisa ali. Né? E você ter muito claro essas decisões, o porquê que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem, o porquê que escrevemos o código desse jeito, porquê que usamos um Postgres em vez de um MySQL, porquê que estamos fazendo deploy na Vercel e não, por exemplo, no Fly.io. Parecem coisas bestas, mas às vezes foram decisões tomadas com diversos trade-offs sendo ali decididos sobre, né, para qual lado vai a decisão, e principalmente quando a decisão é relacionada ao produto da empresa, né?
o pessoal às vezes entra num pedaço de código e fala, nossa, que código porco. Mal escrito pra caramba, isso aqui não escala, isso aqui, só que assim, você vai saber assim, foi relaxo da galera, ou então foi aquele projeto que a empresa quis investir, mas assim, vou investir uma semana só, gente. Se vira aí, faz o que dá em uma semana e depois a gente vê. Né? Então, compartilhar conhecimento, documentar conhecimento, é uma das coisas mais difíceis para vocês criar uma boa developer experience. E isso eu trago muito também da minha empresa, né? A WorkOS, que eu falei, ela tem... Os principais usuários dela são desenvolvedores. Então, na hora de construir um produto, se ele é focado em desenvolvedor, na hora de fazer uma biblioteca... Você pode estar fazendo uma biblioteca interna que tipo, é maravilhoso para a empresa, mas se ninguém souber como funciona, se não tem documentação disso, ninguém vai usar. Né? Meu, quanto mais você faz a vida dos desenvolvedores mais fácil, mas não só mais fácil magicamente, mas mais fácil com clareza. Fala, ó, a gente torna a sua vida mais fácil por causa disso e disso e disso. Se a gente não existisse, se essa biblioteca não existisse, se esse código não existisse, você vai ter que fazer A, B, C, D, E, F, G, H e por aí vai. Né? Então, sempre documentar as coisas é uma parte crucial, assim, para ter uma boa developer experience. Essa documentação é uma coisa muito importante mesmo. Assim, teve eu acho que o próximo passo, depois que a gente começa a documentar, eu acho que talvez seja de criar um índice, né? De sumarizar essas documentações de um jeito que faz sentido, né? A gente teve um time recentemente aqui que estava criando uma plataforma nova e eles documentaram muita coisa, tinha muita documentação. E quando a gente foi integrar com essa plataforma que foi desenvolvida, a gente pensava, tá, mas como é que eu vou saber isso aqui? Aí o pessoal falava, a gente tá documentado. Tá, mas em qual desses 32 arquivos aqui que tá esse pedaço, sabe? Por onde que eu começo? O fluxo parte da onde? E aí a gente entendeu, a gente precisa de um jeito, primeiro, de centralizar nossas documentações, e de organizar ela de forma que faz sentido também. Eu acho que esse também é um dos desafios de documentar, né? Porque depois que a gente documenta, espera-se que isso vai ser consumido por alguém, né? Isso. E também trazendo uma última responsabilidade para os desenvolvedores de uma empresa, o teu código também é documentação. Uhum. Né? Então, assim, existem várias variáveis externas eu digo... managers, né, administração, questão ferramental, maquinário, tudo mais, que influenciam nisso, mas também os próprios desenvolvedores, eles também têm parte na experiência que eles vão experimentar, né? Então, você como uma pessoa desenvolvedora, preste atenção e tenha, digamos assim, carinho com o código que você está escrevendo. Né? Porque um bom código é aquele que você consegue ler e entender tudo que está acontecendo ali. Obviamente, nem sempre é o caso na questão de, por exemplo, que eu falei, de decisões, digamos, divisivas, né, duvidosas e tal, mas se o seu código, ele você escreve ele, qualquer pessoa consegue ler, isso ajuda muito novas pessoas a entrarem no time, ajuda você daqui 3 meses para voltar e fazer manutenção. Isso é um negócio que você sabe que você escreveu hoje, você sabe que está funcionando ali, porque você tem um contexto daquilo hoje. Uhum. Vai para outro produto, vai para outro projeto, volta daqui 3 meses corrigir um bug e você fica perdidinho. Fica perdido, cara. É incrível isso. Então, a developer experience não é simplesmente experimentar, né? Não é algo que você é só passivo no processo, né? E que tudo à sua volta te afeta. Você também tem uma participação muito ativa na criação dessa experiência e da experiência que o time está funcionando, né? Então, quando o time tem, por exemplo, style guide para fazer qualquer feature, por que isso existe? Não é para simplesmente estar todo mundo escrevendo bonitinho.
é para que seja um formato que todo mundo consiga ler e identificar o que está acontecendo, porque se cada pessoa escreve de um jeito, meu, aí já era, né? Se todo mundo vai entrar no código do outro e perder ali 2 horas tentando entender como que o outro pensa para fazer algum negócio certo. Então, procurar sempre, principalmente nessa parte que você tem mais contato, que é a Codebase, né? Quanto mais carinho você escrever as coisas, e carinho eu falo, meu, prestar atenção naquela uma variávelzinha que você escreveu, o nome tipo é U. O que é U? E entrando nisso aí que vocês estão falando, acho que eu queria entender agora como que o DX afeta a produtividade, então, porque aí tem tudo a ver com o que vocês estão falando agora, tá nas entrelinhas aí, né? Como que isso vai afetar a produtividade e até a satisfação das pessoas que estão trabalhando ali? O DX tem um papel bem importante aí, né? Exatamente. Acho que assim, para você conseguir ter um ambiente que te proporcione uma boa DX, esse ambiente, ele inevitavelmente ele vai ser um ambiente de alta qualidade. Alta qualidade nas pessoas que estão trabalhando com você, alta qualidade no produto que vocês estão desenvolvendo, no código que vocês estão entregando, né? A alta qualidade no relacionamento do time, alta qualidade no relacionamento com a gerência, né? Então, quando você tem um ambiente assim, ele é altamente produtivo, porque você não quebra a cabeça porque seu PC está travando porque não tem memória suficiente, você não quebra a cabeça porque, para fazer o deploy tem que saber 30 mil códigos de Linux diferentes para você poder acessar, sei lá, e fazer um deploy. Você não perde tempo e você não cria estresse mental com coisas que não são importantes. Né? Você, de fato, tem tempo para, por exemplo, entrar num serviço ali do back-end, entrar numa página ali no front-end, ler o código e entender o que está acontecendo. Às vezes é um pouco mais complexo, tem que dar uma lida ou duas, mas você está entendendo o processo que está acontecendo ali, né? Você está entendendo as etapas. É o contexto, né? Exatamente. Né? Você cria o contexto, que nem eu falei, simplesmente por ler o código. Né? Então você não perde besteira, tipo, tempo pensando, gastei 3 horas para tentar entender aqui que a pessoa escreveu, porque, tipo, a variável A, a variável B, a variável banana ali, que não faz sentido nenhum. E daí, quando você vai ver, assim, não tem nexo por que as coisas são nomeadas de tal coisa. Querendo ou não, a gente é pago para nomear as coisas bem, né? A gente, lá na empresa, a gente brinca um pouco com isso, porque, assim, uma das coisas mais difíceis é você ficar nomeando coisa na programação e, cara, você tem que nomear bem, porque você está dando identidade para os dados, está dando identidade para as coisas, né? Então, você não perde tempo tentando entender um código que é ilegível, você não perde tempo quebrando a cabeça, porque, cara, é um processo extremamente massivo para você fazer um deploy, para você corrigir um bug. Não, de fato, a sua mente como desenvolvedor, ela fica livre para pensar no que importa, para pensar no que vai trazer valor para a empresa, vai trazer valor na sua carreira. Né? Não, se a equipe inteira de desenvolvimento não está no meio de um processo ali de brainstorming de ideias e tem que parar porque travou o PC dali, caiu a internet de não sei quem. Mas se está todo mundo focado, sem preocupação dessas coisas que parecem bestas, são coisas pequenas que podem de fato acontecer no dia a dia, mas são coisas que assim, você pode estar num momento crítico, você está numa reunião de produto ali, pensando para onde que isso aqui vai lá para frente. Você está naquele momento que você vai ter a melhor ideia da sua vida. E daí, do nada, tipo, uma coisa besta como essas atrapalha e, tipo, você perdeu aquela ideia porque você
se frustrou com alguma coisa, sua mente foi para outra direção e quando voltou você já não estava mais com o contexto que você tinha ali construído na cabeça, né? Então a importância é justamente isso, é você eliminar qualquer barreira que possa acontecer, que tire o foco do que realmente vai trazer valor para todo mundo que está trabalhando ali. Legal. E aí, Vitor? Assim, eu acho que toda eu acho que a gente tem que assumir que todas as pessoas elas querem ser produtivas. Eu acho que isso dá uma sensação boa, né? Eu acho que se as pessoas não querem ser produtivas, acho que o problema até é outro. Acho que talvez Developer Experience talvez nem seja o melhor remédio para esse problema. Mas assim, as pessoas querem ser produtivas. Qualquer barreira que impeça essa produtividade gera estresse, né? Eu acho que gera insatisfação, né, por parte das pessoas. Então, eu acho que uma boa Developer Experience tá ligada com a satisfação das pessoas também, sabe? E assim, tem coisas... Quando você estava falando sobre essa padronização, assim, né, do Style Guide e tal, eu lembrei de uma coisa que aconteceu aqui na Agenda Digital, quando eu era desenvolvedor, e eu era chapter lead do chapter de back-end. E aí a gente desenvolveu uma coisa no nosso time, uma coisa para gerar relatórios. Estava usando Python, e aí a gente resolveu desenvolver uma forma uma estrutura um pouco diferente, assim, tentando aplicar uma arquitetura em camadas, assim, mais próxima de Clean Architecture. E assim, pô, ficou muito bom, velho, na nossa cabeça. E pra gente que participou do desenvolvimento, estava muito bom, estava muito organizado. E um tempo depois, uma pessoa de outro time precisou resolver um problema nesse serviço. E aí a pessoa, um tempo depois, ela acabou resolvendo lá, gastou bastante tempo para resolver, e a gente estava numa reunião do chapter, e as pessoas meio que começaram a chorar essas pitangas, e trouxeram esse caso, né? Tipo assim, pô, fiquei 2 dias para descobrir como é que funciona esse negócio, velho. Quem fez isso? E eu falei, pô, foi eu que fiz, velho. E aí, assim, na nossa interpretação, tava muito claro como funcionava, assim, né? E acabou que depois disso a gente fez uma CPI do Python, a gente fez para discutir um pouco sobre como que a gente iria... a gente não chegou a criar um Style Guide, mas a gente discutiu sobre isso. Mas isso é uma coisa também que afeta a satisfação dos desenvolvedores também, né? Pô, essas pessoas que tentaram resolver esse problema aí nesse repositório, elas ficaram bem satisfeitas, porque elas estavam precisando resolver naquele dia, elas estavam precisando ser produtivas. E tinha uma barreira ali, tipo, tinha uma barreira como é que esse código funciona? De onde ele começa, para onde ele vai, onde é que eu mexo aqui, sabe? Então, assim, eu acho que a produtividade e a satisfação, elas estão bem atreladas, né? E, assim, pô, é muito ruim quando a gente está trabalhando, a gente fica dependendo de coisas externas ao time, né? Quando o time depende de coisas externas, pô, isso também gera uma insatisfação muito grande, né? E aí tem situações, assim, que são até mais delicadas, né? Tipo, para permissionamento, por exemplo, tem uma pessoa do meu time, recentemente, está precisando de acesso para modificar uma coisa em produção, né? Especificamente, ele não ia passar pelo nosso CI e ele precisava dele acessar a AWS para modificar isso lá, em produção. E aí ele precisava de permissão. Aí ele já tinha procurado 2 pessoas e ele me procurou. Pô, preciso de permissão aqui, velho. E eu tava num dia cheio, assim, eu falei, ó, vem com essa terceira pessoa aqui que eu acho que ela consegue. Aí, no outro dia, eu fui revisar lá o que estava acontecendo, acabou que ele não conseguiu. Eu falei, pô, nós não podemos ficar um dia inteiro esperando uma permissão, velho. E aí a gente conversou sobre isso depois, né, no outro dia, de como que a gente distribui melhor esses acessos e a gente deu um jeito de ter mais pessoas com esse poder de dar a permissão em produção. Isso pô, gerou... Ele não chegou a reclamar nada sobre isso, mas certamente gerou uma insatisfação grande nele. Ele está tentando resolver o problema e ele não consegue, porque falta permissão, sabe? Então eu acho que essas duas coisas estão atreladas. E quando a gente resolve uma, ela vai impactar na outra. E se a gente atrapalhar a outra, ela impacta negativamente nessa também, sabe?
Total. Bem legal. A visão de vocês está bem próxima, isso é interessante. E a gente já caminhando aí para o nosso encerramento, né? Quais são as tendências que vocês veem, né? E as inovações para o DX daqui para frente? O que vocês estão esperando aí? Pô, eu acho que a tendência, assim, a maior tendência eu acho que é a nível de pessoas, a nível da mentalidade das pessoas, sabe? De entender. Por exemplo, uma pessoa que trabalha lá no time de CS, ela está preocupada em entender o cliente dela e aconteceu um problema. E ela aciona diretamente a equipe de desenvolvimento, pô, resolve isso aqui porque o pau quebrou aqui, deu errado. E, pô, isso parece fazer sentido, né? Ela precisa resolver. Mas, assim, qual o impacto que isso aqui, que essa situação vai gerar? O time vai ter que parar o que eles estão focados, aí eles vão trocar de contexto, vão resolver esse problema, e aí eles vão precisar voltar para aquilo que eles estavam. Então, tem o tempo que eles gastaram para resolver o problema e o tempo para retornar ao foco, que não é só voltar e beleza, agora eu parti de onde eu estava, né? Eu acho que é uma mentalidade que vale não somente para o time de engenharia, né? Eu acho que para toda a empresa, assim, de pensar na experiência de desenvolvimento. E é claro que o dono disso tem que ser engenharia, né? Tipo, o time de engenharia tem que ser capaz de criar mecanismos para ter uma boa experiência de desenvolvimento. Mas eu acho que toda empresa tem que ter essa mentalidade, sabe? De que, no final das contas, uma baixa experiência de desenvolvimento do desenvolvedor vai gerar um impacto negativo para toda empresa que depende daquele produto, né? Tô supondo aqui que a gente está falando de uma empresa cujo produto principal é o software, o desenvolvimento de software. Aí eu acho que essa é uma tendência. Aí, partindo dessa tendência, eu acho que tem várias ferramentas sendo desenvolvidas e aplicadas em algumas empresas para melhorar a experiência do desenvolvedor. Inclusive, a gente iniciou os estudos para aplicação de uma ferramenta que eu já conhecia, eu acho muito interessante, que é o Backstage do Spotify. Pô, muito legal, velho. E é uma ferramenta muito interessante para centralizar informações, documentações, quase tudo que as pessoas de desenvolvimento precisam durante o dia, ela vai ser possível extrair dessa ferramenta, sabe? Eu acho que essa ferramenta, ela surge por causa de uma mentalidade de pensar na experiência do usuário. E aí, a partir dessa mentalidade, eu acho que a tendência é surgir várias novas ferramentas para resolver problemas dos desenvolvedores, sabe? Eu vejo que o investimento em Developer Experience está cada vez mais forte. Principalmente, eu acho que é legal esse contraponto que o Victor está vindo mais do aspecto de manager mesmo, né? Pensando em satisfação e tudo mais. E eu estou vindo mais com uma parte de produto, serviço, né? Porque é justamente um dos grandes desafios que eu enfrento no dia a dia, é como prover um serviço criado como um produto que ele provém uma boa developer experience para os desenvolvedores, né? Então, eu vejo que tanto em quem está construindo esses serviços, quanto as empresas que estão pensando mais na experiência de desenvolvimento, o investimento nisso está cada vez maior, né? Por exemplo, se você pegar, por exemplo, mesmo a Vercel, né? Semana passada, semana retrasada, ela teve uma puta semana de lançamento, onde os 5 dias que elas anunciaram coisas novas eram coisas que não necessariamente eram extremamente revolucionárias, ou então até mesmo não eram coisas que a própria Vercel construiu. Às vezes é tipo uma camada em cima de algum outro provedor de serviço. Aí você vê que aquela semana inteira de lançamento foi focada em ferramentas que vão melhorar a developer experience de quem está usando Vercel. Né? Não foi algo extremamente revolucionário em questão de, nossa, eles construíram esse produto maravilhoso, novo, eles criaram uma coisa que ninguém tinha pensado antes. Não, houve uma parceria com outros provedores, alguns até que
você meio que a linha, se é o competidor da versão ou não, ela é meio tênue ali, né? Mas, eles construíram uma parceria ali para criar ferramentas que facilitassem a vida de quem desenvolve, né? Então, outro caso, por exemplo, muitas empresas do Brasil ainda lá fora, eu acho que já o pessoal já está saindo desse inferno. Mas muita empresa que segue o Scrum, tipo, regradinho aqui no Brasil, ainda está ali preso no Gira, né? Que, cara, foi coisa de projeto ali só dessa causa. E, por exemplo, lá fora está ganhando muito espaço uma ferramenta que é o Linear, né? Que é uma ferramenta feita por desenvolvedores, para desenvolvedores, nessa questão de gerenciamento de projeto, questão de tasks e tudo mais. E cara, onde que eles ganham, né, empresas novas usando eles? Na DX, na integração fácil que tem para criar GitHub, para criar notificação, para você traquear issue, para você... Uma interface bonita, cara. Tem uma interface bonita para os desenvolvedores, às vezes chama muita atenção, assim, que o cara nem sabe o que está acontecendo, mas, pô, isso aqui é bonito pra caramba, né? Comparado a tudo que a gente usa, principalmente a galera que está sempre ali no terminal, você não tem interface nenhuma. Então, vê algum negócio mais bonito assim, você fala, pô, me chamou a atenção, né? Então, são vários detalhes, assim, que tanto quem está prestando serviço, criando produtos, quanto quem está consumindo esses produtos, o investimento em JAX está crescendo muito. Porque justamente isso, hoje está tudo mais rápido, né? Principalmente no mercado de startups americano, que é onde eu trabalho, cara, a startup que vence é a que chega lá primeiro. Você pode ter começado primeiro. Se aparecer um concorrente com uma ideia semelhante e foi mais rápido que você, se ele chegou lá primeiro, é ele que ganha. Sim. Não interessa quem começou primeiro, interessa quem passa a linha de chegada, né? Então, quanto mais fricção você retira da parte de desenvolvimento, da criação do produto da empresa, quanto mais fricção você tira da geração de valor da empresa, mais chances você tem de sobreviver nesse mercado maluco, né? Um exemplo da própria WorkOS, a galera que trabalha com React já deve ter ouvido falar do Radix Components, né? O Radix Components é um produto open source da WorkOS, né? Que eles são uma série de componentes sem estilo, mas com a funcionalidade 100% implementada e principalmente focando em acessibilidade. Né? Então, pô, você vai fazer um drop-down ali, esse drop-down ele tem menus ali nested, né? Agora faz tanto tempo que eu não falo em português que eu até esqueci a palavra. Alinhado, talvez. Isso, alinhados, né? Então, você tem uma complexidade ali para fazer um drop-down e, cara, você vai implementar navegação pelo teclado com isso. Você vai implementar acessibilidade para leitura com leitor de tela. Se toda empresa que quiser fazer uma aplicação acessível, ainda mais lá fora nos Estados Unidos, pega muito forte essa questão de acessibilidade na parte de compliance das empresas, né? Então, tem empresa que só contrata o serviço de outra se ela tiver compliance em dia. Né? Então, a acessibilidade, às vezes, é um blocker ali gigante para você fechar um contrato que pode ser a virada de jogo da sua empresa. Uhum. Né? Então, assim, pô, se toda empresa que for querer fazer uma aplicação acessível, em vez de entregar uma tela em 2 dias, vai demorar 2, 3 semanas para fazer um componente acessível, né? Tem componente ali do Redis que demorou 2 meses, 6 meses para ser feito. Para ele ser acessível de um jeito que, cara, funciona bonitinho ali, com navegação do teclado, com colisão de tela, com leitor de tela para informação, para, cara, ser a ferramenta perfeita de acessibilidade para fazer um drop-down. Imagine todo o restante da aplicação que você tem ali. Então, é uma série de componentes React com essa finalidade. Não tem estilização nenhuma, você coloca o CSS e deixa da cara que você precisa deixar, mas você não se preocupa com implementar toda a
a parte de acessibilidade, já está ali feito, você só consome. Então, as empresas estão vendo que é muito mais vantajoso investir, seja investir em open source, como a WorkOS está fazendo, né? Ou então investir em produtos, gastar uma grana, por exemplo, em algum produto pago, e algum serviço que é um pouco mais caro do que às vezes você está acostumado a pagar, em favor de uma developer experience melhor, porque isso vai te ajudar a empresa a levantar mais valor mais rápido, né? Você consegue entregar coisas com qualidade e numa velocidade muito maior do que se você tivesse fazendo tudo na mão de tudo que você está fazendo, né? Então, tanto da parte de quem está criando o produto, está tendo um investimento muito mais alto, está entrando muito mais grana na parte de vamos desenvolver experiências de fato excepcionais, porque uma empresa começa, a outra vai entrar, uma vai levantando a regra da outra. Né? Então não tem como o investimento de dinheiro ser menor, porque assim, se você fizer pior que a outra vem e te deixa para trás. Né? E os desenvolvedores eles têm uma voz muito grande em decisões importantes da empresa, em decisões de que software vai usar, que produto vai usar, que provedor vai escolher para fazer um deploy, para criar alguma coisa. Né? Então, tanto da parte de prover produto quanto da parte de consumir, né, as empresas estão dispostas a investir mais dinheiro nisso, para que, de fato, a atenção não fique em peças importantes, mas que não vão trazer necessariamente valor para a empresa. Né? É importante a acessibilidade, mas você gastar um mês para criar uma tela acessível, ninguém gera valor desse jeito. Né? Então, se já existem ferramentas que te ajudam a fazer isso, investe dinheiro nelas, porque daí você não foca naquilo, você foca de fato em produzir, em criar a aplicação que a empresa está criando. Então, eu vejo essa tendência muito forte de cada vez mais as empresas estão investindo e justamente para tirar essa fricção aí do desenvolvimento. Legal, muito bom. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, um papo super legal, já fica o convite para um próximo aí. Eu queria que vocês deixassem os links, compartilhem aí o LinkedIn de vocês, ou se quiser falar alguma coisa sobre a empresa, essa é a hora. Boa. Pô, tô muito feliz de estar participando aqui desse podcast, né? E foi bem legal. Aí, assim, queria falar um pouco da Syngenta Digital. A gente é uma empresa que desenvolve tecnologia, produtos no geral para o mercado do agronegócio, né? É uma empresa que tem se preocupado bastante com o Developer Experience, né? Tô aqui falando disso também. Então, se você é uma pessoa que trabalha com isso, tem se preocupado com isso, vem ajudar a gente a melhorar isso aqui também. Tem espaço para aqui na Syngenta Digital, né? E assim, se você... A Syngenta Digital é uma empresa que se preocupa com a experiência de desenvolvedor, então, é uma empresa boa para se trabalhar também. E a gente tem vagas abertas aí, tem no LinkedIn da Syngenta, na GUP. Acho que o pessoal deve deixar aí Eu vou deixar os links todos aí na descrição. Boa, bom demais. E, convida para outra aí, Siloto. Já está convidado, vamos continuar com esse tema aí. E aí, Luke? Então, muito obrigado pelo convite aí, Siloto. O bate-papo foi muito bom. Quando quiser, é só chamar de novo. Muito feliz de compartilhar esse conhecimento e ter esse bate-papo aí animal com você novamente. Bom, quem quiser me achar, GitHub, Luke Morales, do LinkedIn, que deve ser Luke Morales também, só que o nome para Lucas, como eu falei, só para ser profissional. Quem tiver interesse na WorkOS, workos.com, a WorkOS, ela é uma empresa que, cara, Developer Experience está no core dela, assim, né? A gente tem uma série de princípios e o primeiro da lista é satisfação do desenvolvedor, né? Como eu falei, a gente trabalha diretamente com desenvolvedores, é algo que está muito forte, assim, no dia a dia. A gente tem clientes incríveis, assim, Vercel, Webflow,
outras, like Planiscale, várias empresas assim do mercado americano muito fortes, clientes nossas que, meu, às vezes você tem que tá construindo uma coisa, você chama lá no Slack assim, o cara da Vercel e começa a discutir coisa. E a gente vive isso muito forte, a questão da satisfação de desenvolvimento, assim, né, no dia a dia. O produto da WorkOS ele é meio complexo para explicar rapidinho, então quem quiser vai lá no site, dá uma olhadinha no que a gente está construindo, né? Uma ferramenta mais B2B, assim, para ajudar, que nem eu falei, ajudar empresas a se tornar enterprise ready, né? Então, enterprises são empresas enormes, com uma série de questões de compliance, de funcionalidades que tem que ter, então a gente trabalha justamente ajudando os desenvolvedores a solucionar esse problema, né? E também estamos com vagas abertas. Vou passar o link para vocês de vaga. Quem quiser também pode ir lá e aplicar para a gente. E, de novo, agradeço o convite e vai ser muito legal aí retornar mais vezes. Perfeito. Tá feito o convite já. Vamos continuar com esse tema aí, até expandir isso aí. Quem sabe a gente traz uns códigos aí para você criticar para a gente. Vai ser bacana. Bom, muito obrigado. Mais uma vez, esse episódio foi um oferecimento da Syngenta Digital. Vou deixar os links aí embaixo para as oportunidades, para você também conhecer a empresa. E a gente se vê no próximo Geek Masters. Valeu!